Bem-vindos a um novo espaço de entrevista no Portal de Alcanedo. Hoje vamos olhar para uma experiência vivida por uma jovem da nossa freguesia, residente em Valverde e que frequenta o quarto ano de Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Tem 22 anos de idade e recentemente concretizou um desejo que sempre a acompanhou: ir como voluntária para um país onde os cuidados primários fossem prementes. A África era uma possibilidade, mas foi na Índia que acabou por viver 37 dias que seguramente não irá esquecer. Olá, Carolina Vitorino, bem-vinda ao Portal Olá, muito Alcanedo. boa tarde. Muito, Obrigada. muito obrigado a ti também por aceitares o convite do Portal de Alcanedo para que, na primeira pessoa, possas partilhar com o nosso auditório a tua experiência. Em primeiro lugar, Carolina, como é que tudo começou? Como é que surgiu esta oportunidade? Bom, eu, como disse, já andava à procura há muito tempo de um projeto assim, e esta oportunidade acabou por surgir quando eu, em dezembro de 2021, andava à procura de um mail que eu tinha recebido de uma sessão de esclarecimentos há muito tempo sobre um projeto de voluntariado que na altura me chamou a atenção e queria ir a essa sessão de esclarecimentos. Acabei por encontrar o e-mail, ler um bocadinho mais sobre o projeto, que era o tal projeto da Índia, e li um bocadinho mais do que foi falado na sessão de esclarecimentos, porque acabei por não conseguir ir e fiquei logo a pensar que, pronto, se calhar não ia conseguir ser selecionada, mas acabei por integrar o contingente de 25 voluntários que começaram a formação na altura, para depois serem selecionados apenas 2 para ir em cada um dos meses de verão. E isto é um voluntariado que surgiu de uma parceria que só este ano se tornou oficial, ou melhor, no ano passado, 2022, entre a Associação Nacional de Estudantes de Medicina e o Instituto Indiano para as Mães e Crianças. Uhum. Esta era uma vontade que tinhas há muito tempo, ou seja, de sair, de ir buscar ou procurar, neste caso, novos mundos, novas realidades, onde realmente as pessoas necessitassem de algo mais, não é? Sempre tiveste esta vontade de partir e teres uma experiência mais ou menos semelhante, não é? Tanto quanto sei, a África estaria como plano, nos primeiros planos, mas acabaste por ir para a Índia. Precisamente. Eu desde muito pequenina que me lembro de, primeiro, querer ser médica e pedir à minha mãe, que também teve uma cadeira de anatomia humana no curso dela, para me explicar os ossos, e comecei desde muito pequenina, não me lembro exatamente com que idade, mas a querer saber muito sobre isso, e ao mesmo tempo a receber livros por meu desejo de pessoas que tinham feito projetos de voluntariado no estrangeiro, nomeadamente a África, que era o meu grande sonho. E desde sempre me fui informando muito sobre este continente, sobre a sua história, e a Ásia sempre esteve muito longe do meu olhar, porque acho que desde pequenina me senti sempre muito atraída por África, e depois acabou por surgir esta oportunidade, sendo que eu já tinha tentado um projeto para a África, especificamente em Moçambique, da minha faculdade neste caso, e nunca tinha conseguido. Portanto, tentei inscrever-me os 4 anos desde que estou nesta faculdade, e como tenho muitos candidatos, eu nunca acabei por ser selecionada, e surgiu esta oportunidade incrível. Uhum. Mas, de qualquer forma, a África não está fora dos planos. Ou seja, depois desta experiência, acreditas que ainda poderás chegar a Moçambique, por exemplo? Sim, eu acredito que sim. Acredito que sim, porque a Índia foi como que a confirmação derradeira daquilo que tanto eu como os meus pais já sabiam que eu ia gostar de fazer há muitos anos atrás. Portanto, eu na Índia senti uma felicidade tremenda em todos os dias em que lá estive. Não vou, obviamente, incluir aqui o choque que foi, e essa parte é um outro assunto muito, muito profundo para mim, mas a verdade é que foi descobrir um mundo que eu sei que quero que seja o meu mundo no futuro. E eu não sei se eu não vou excluir nada, porque eu gostava de trabalhar para os Médicos Sem Fronteiras e nesse contexto não posso excluir nada do meu futuro. Mas eu não sei se a África especificamente vai estar no meu plano próximo, porque eu gostei mesmo muito da Índia e gostava de continuar a trabalhar próximo com esta associação.
Ou seja, ficaste verdadeiramente apaixonada pelaquela zona e pelas suas gentes. Sim, sem dúvida. Olha, e tu estiveste em Calcutá, enfim, as pessoas de uma maneira geral saberão, só a cidade de Calcutá estamos a falar mais ou menos de 15 milhões de habitantes, que é assim uma realidade completamente diferente. Mas creio que não estiveste só na cidade, mas também, ou principalmente até, nas zonas mais rurais, onde as necessidades são mais evidentes. Carolina, o que é que te marcou mais? Eu imagino que tenha sido muita coisa, mas assim, de repente, todas as experiências vividas em 37 dias, o que é que te marcou assim mais, que não vais esquecer para a tua vida? Bom, marcou-me tudo. Se eu tivesse que escolher um dos segundos dos 37 dias, acho que não conseguia escolher assim tantos. Mas a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu penso na Índia é, por extraordinário que pareça, é um país, ou pelo menos Calcutá, que é conhecida pela cidade da alegria. Foi uma coisa que eu achei extraordinário quando cheguei lá, descobri só quando já lá estava. E eu achei a coincidência extraordinária, porque é absolutamente coincidente com a realidade. As pessoas estão sempre felizes, sempre a sorrir, independentemente das dificuldades por que passem, e que são mesmo muitas. Não tem nada a ver com o que nós temos aqui. A pobreza aqui não é comparável à pobreza lá. E acho que esta alegria foi o que mais me marcou. Mas marcou-me, como disse, a parte mais rural da Índia, sobretudo, porque, pronto, disseram-nos logo no início lá, uma coisa que também achei curiosa é que do território da Índia, cerca de 20% é que são zonas urbanas. Portanto, tudo o resto é área rural, ou seja, a maior parte da Índia, que não tem acesso a praticamente nada. E, portanto, quando eu fui a estas zonas, eu tive contacto com uma realidade que eu nunca esperei encontrar, nem esperei que existisse, por minha ingenuidade, e acho que foi por isso também que este projeto me fez crescer tanto. E foi uma das coisas que mais me apaixonou, foi que em todos os locais a que eu fui, seja nestes locais onde havia tudo, entre aspas, Sim, tudo indiano, sim. com aqueles locais em que não havia mesmo nada, a alegria das pessoas, genuíno Olha, mesmo. Carolina, mas é verdadeiramente incrível nós percebermos que é realmente no meio de onde existe maior necessidade em que as pessoas acabam por ser, não sei, digo eu, se calhar mais caridosas ou sentirem a proximidade de uma maneira diferente. Isso é absolutamente extraordinário, não é? Sem dúvida. Nós tivemos situações de pessoas que nestas aldeias em que tínhamos de andar 4 horas por estradas mesmo muito más, porque a distância não era assim tão grande, e que chegávamos lá completamente rurais, eles não tinham nada, tinham pequenos mercados, não propriamente supermercados, mas mercados constituídos por vendas de pessoas que trabalhavam da agricultura, e era isso que essas pessoas comiam. E essas pessoas ofereciam-nos arroz, ofereciam-nos água, ofereciam-nos fruta, ofereciam-nos tudo que se calhar nem para elas ia chegar. E outro momento que me marcou mesmo muito nesta questão daqui da diferença, do quão eles partilham com imensa bondade, foi um momento em que nós fomos a um dos hostels da associação para onde trabalhei, que acolhia jovens que tinham perdido os pais ou porque os pais não conseguiam mesmo sustentá-los e estavam melhor ali. E nesse hostel em específico, associado a uma das escolas onde passámos mais tempo, vivia um conjunto de rapazes a quem nós levámos uns chocolates num dia. Uns chocolates muito pequeninos, demos uns 4 ou 5 a cada, mas em embalagens muito pequeninas. E eles decidiram, quando nós lhes demos, que cada um tinha que morder um bocadinho do chocolate deles. Portanto, no fundo, ficou quase nada para eles. Mas Uhum. eles não nos deixaram mesmo ir embora sem tirarmos um bocadinho de cada chocolate. E isto foi uma situação absolutamente comovente, porque não foi só, tira, só para ficar bem. Eles queriam mesmo. E houve um deles que começou quase a chorar quando nós dissemos é para ti, porque é muito pouco. E isso é absolutamente marcante. São coisas que seguramente não vai se esquecer. Pequenos pormenores, não é? No fundo, são pequenos pormenores, mas que seguramente não irá se esquecer. Eu imagino que esta experiência, Carolina, terá marcado, não só do ponto de vista pessoal, não é? Enquanto pessoa, mas também do ponto de vista profissional, e tu estás a estudar medicina, queres ser médica, achas que de alguma forma os teus horizontes enquanto profissional também aqui sofreram alguma alteração, alguma modificação?
Ou seja, poderás vir a ser, além da aptidão que eventualmente já tens, ser uma melhor médica por esta experiência e outras que vais ter, com certeza. Sem dúvida. Eu acho que se calhar foi uma das coisas que eu mais retirei desta experiência, que é, primeiro, a certeza de que gostaria muito de aliar este tipo de trabalhos ao meu futuro enquanto médica, e também o quanto me ensinou que é necessária a simplicidade na prática da medicina, saber lidar, principalmente se eu efetivamente quiser seguir este rumo, saber lidar com o ter de fazer diagnósticos em contextos em que não temos nada, e muitos professores nos falam nisto. Portanto, nós podemos não ter máquinas de raio-x, nós podemos não conseguir fazer eletrocardiogramas, mas temos que saber ser médicos na mesma, e esta experiência em locais onde não havia nada disso também foi muito boa nesse sentido, e foi muito boa para perceber uma coisa que é o que eu mais adoro na medicina, é a humanização, é o estar com os doentes, é ouvi-los, é percebê-los cada vez melhor, e por incrível que pareça, nós com uma semana de aulas da língua que é falada em Calcutá, conseguimos sentir um bocadinho que estávamos a ser empáticos e a ter essa compaixão e a humanizar essa medicina que praticávamos lá, porque tivemos esse cuidado de estudar bem algumas frases, de saber falar com as pessoas e de ouvi-las, apesar de muitas vezes termos de acabar a dizer não consigo perceber o que está a dizer, mas eles ficavam tão felizes com a nossa preocupação que isso me fez ver, ok, a medicina tem que ser isto. Quem está só, quem está mais isolado, dá obviamente mais importância a esses pormenores, esses detalhes que são extraordinários. Olha, por falar em extraordinário, eu fui roubar, entre aspas, aqui algumas fotos tuas, e aqui estamos a ver raio-x, não é? Que estão, parece-me que a secar numa corda, é isso? Exatamente, era na clínica. Conta-me um bocadinho, como é que isto acontece? Bom, eu por acaso tive a oportunidade de ir com um dia com o senhor onde ele faz, na salinha onde ele faz a revelação, digamos assim, do raio-x, e foi interessante ver tanto a máquina que usam, que estando agora no Santa Maria, nos anos clínicos, é difícil fazer uma comparação com a máquina usada lá e a máquina usada ali no Santa Maria, mas foi uma experiência muito engraçada, porque estivemos fechados numa sala escurinha, e esta clínica em específico da instituição só tem o raio-x porque é a maior de todas. Esta é mais, digamos, no centro da cidade, e não é bem no centro, já é na periferia de Calcutá, mas as outras são todas tão afastadas que esta é considerada mais no centro. E fazem lá raio-x e revelação depois numa salinha muito escura, depois põem a secar e as imagens vão surgindo. É muito interessante. É também algo que vais registar e que vais guardar com certeza para o futuro. Tu, nesta viagem, tanto quanto me apercebo, tiveste a oportunidade também de ter uma colega que não era muito próxima, mas acabou por ser, não é? Porque estiveram na formação e creio que está na faculdade onde tu estás também, da Universidade de Lisboa, na Faculdade de Medicina, é isso? Sim, sim. Eu e a Inês já nos conhecíamos de alguns projetos anteriores na faculdade, mas não éramos propriamente pessoas que falássemos todos os dias. Gostei dela desde o dia em que a conheci, e portanto foi engraçado ver que tínhamos sido as duas selecionadas, porque havia pessoas da Escola de Medicina do Minho, da Universidade do Porto, de muitos locais de Portugal inteiro, e acabou por ser selecionada a Inês, do mesmo ano e da mesma faculdade que eu. Olha, Carolina, eu gostava de fazer aqui mais algumas questões. Esta tua experiência, em algum momento, digamos assim, alterou a tua visão perante a fé ou pelos ensinamentos que foste adquirindo ao longo dos anos, como católica praticante, que eu sei que és? Bom, isto é um assunto ainda hoje que me mexe muito comigo e me faz alguma confusão. Eu desde que me lembro de ser gente, sou católica e sempre tive uma paixão especial por esta fé católica. Não sei bem explicar porquê, mas desde pequena que eu me lembro de acordar e de ir à missa, mesmo quando mais ninguém lá em casa ia, eu lembro-me que queria acordar e ir, porque sentia que conseguia retirar sempre qualquer coisa útil para a minha semana da missa e especialmente da homilia. Às vezes não era tanto aquela relação com Jesus como é atualmente, mas era aquela coisa de, ok, eu vou como se fosse mais uma aula e vou aqui aprender qualquer coisa porque eu quero ser a melhor pessoa cada dia. E assim foram passando os anos.
E sempre senti que a minha fé era uma coisa muito sólida. Pronto, tinha sempre os seus altos e baixos, mas era uma coisa muito sólida. E na Índia isso mudou um bocadinho. Não sei bem que rumo, como é que acabou por tomar este rumo. E eu cheguei a estar até, inclusivamente, lá em espaços relacionados com a fé católica. Não são muito fáceis de encontrar, existem sobretudo nas zonas rurais, mas estive muitas vezes no espaço das Irmãs Missionárias da Caridade, que foi fundado pela Madre Teresa, não é? E onde está o túmulo dela. E estive muitas vezes nesse espaço, mas mesmo aí É esta foto que estamos a ver, não é? Exatamente. Eu começava simplesmente a chorar, porque eu não estava a saber lidar com tudo o que eu vi, porque são imagens muito duras. É difícil de descrever o que é estar a passar numa rua de Calcutá e ver pessoas simplesmente estendidas no chão porque não têm forças, porque não comem há vários dias, não faço ideia, e que até já têm moscas à volta no corpo delas, e depois há crianças que estão junto a esses pais que estão também caídos no chão, e depois as pessoas não fazem nada e levantam simplesmente o pé para passar por cima. E os É uma hospitais... realidade muito dura, não é? Muito duro. Sim. É difícil ainda hoje de entender isto aos olhos da fé. Mas se há uma coisa que eu sei é que eu não vou desistir, porque eu sinto, e já pensei várias vezes sobre isto, que não consigo viver sem esta fé. Mas, ao mesmo tempo, não sei como ler isto aos olhos dessa mesma fé. E tenho tentado fazer um esforço nesse sentido. A vida tem sido assim complicada nos últimos meses desde que regressei, mas estou a fazer um esforço e sei mesmo que não é uma coisa que eu quero que desapareça da minha vida, porque eu já pensei, então, mas queres a tua vida sem Deus? E depois cheguei à conclusão, não queres. Então agora estou a tentar perceber qual é o local onde posso encaixar tudo isto e como é que posso ler tudo isto que vivi, porque sei que não foi produzido, digamos assim, o mal que aquelas pessoas estão a sofrer não foi produzido por Deus. E é isso que eu estou a tentar interiorizar e perceber e pensar cada vez mais na minha cabeça para resolver todo este conflito interior. Certamente não é uma tarefa muito fácil, não é? Mas vais conseguir. Vais lá chegar. Seguramente vais lá chegar. Olha, então assim tiveste a oportunidade de ir ao convento Mother House, não é? Onde no fundo está digamos que a grande presença da Madre Teresa de Calcutá. Ela acabou por ser uma inspiração para todos estes dias que passaste na Índia. E imagino que tenhas trazido também para cá. Sim, ela está neste momento no meu telemóvel, no meu frigorífico, está em muitos outros lugares, mas sobretudo no meu coração. Eu acho que era uma mulher inspiradora. As frases que ela escreveu não podem ser escritas por uma pessoa qualquer, é a minha opinião, e também penso que o que ela fez e o que ela iniciou de raiz também não pode ter nascido sem ela ter uma inspiração superior, digamos assim. E também Porque ela também tinha dúvidas, não é? Ela Sim, também tinha muitas dúvidas. sem dúvida. Isso foi uma fase da vida dela que eu não conhecia antes de ir para a Índia. Só conhecia o Mar de Rosas, digamos assim. E depois, quando cheguei cá, pronto, estive neste conflito interior muitos meses e assim que cheguei tentei encontrar um espaço onde pudesse falar sobre isto. E depois, numa confissão, foi precisamente o Senhor Padre que acabou por me dizer: Carolina, estás a falar aqui tanto de Madre Teresa, sabes que ela também esteve nos seus últimos anos de vida, muitos, pelo menos nos últimos 50, com muitas dúvidas relativamente, dizia que não conseguia sentir Deus, que não conseguia rezar, e sendo um bocadinho isso que eu sinto, senti-me mais aconchegada depois daquele momento. Imagino que sim. Olha, Carolina, estamos praticamente a finalizar esta nossa conversa. A última pergunta é esta: farias tudo de novo? Sem dúvida. Uma e outra vez eu estou neste momento a trabalhar para conseguir voltar, porque foi realmente aquele momento que acho que todos temos na nossa vida em que nós dizemos agora sim tudo faz sentido. E foi todos os dias com um cansaço a levantar-me, a brincar com aquelas crianças, a correr descalça. Foi naqueles dias todos a experimentar comida picante, a suar por todo lado,
a ver as pessoas a sorrir e a sorrir de volta, que eu percebi porque é que a Madre Teresa encontrou um lugar tão especial ali e porque é que ela fez o que fez, que eu gostava muito de conseguir fazer, nem que fosse um bocadinho daquilo que ela fez. Muito bem. Carolina, muito obrigado por partilhares de viva voz esta tua experiência. Eu seguramente acredito que tenha sido só apenas a primeira de várias que por aí vêm e que vão chegar com certeza. Agradecer-te estares com o auditório do Portal de Alcanedo, desejar-te as maiores felicidades. Também para a tua carreira profissional. Já agora só uma última questão. Estás no 4º ano, já decidiste dentro da medicina qual é a área em concreto que pretendes seguir? Já há bocadinho falaste aí dos Médicos Sem Fronteiras. Uhum. Sinceramente, eu ainda não sei muito bem. Muita gente faz essa pergunta a partir desta fase, mas a medicina é todo mundo que me apaixona. Eu só exijo uma coisa, é que seja uma especialidade que me permita estar o máximo de tempo possível com os doentes. E estou agora a começar a experimentar, ainda falta o 5º e o 6º para experimentar ainda mais. E todas me apaixonam, sinceramente. Há muito poucas que eu possa dizer até agora que não quereria mesmo fazer. Muito bem. Carolina, muito obrigado, tudo a correr bem e vamos conversando num futuro muito próximo, com certeza, para contares mais histórias. Muito obrigado. Obrigada eu. Resta um bom dia. Obrigado.